Canal Prates FC no YouTube para falar da Série B do Campeonato Brasileiro, mas especificamente sobre Vasco e Cruzeiro. Se vocês gostarem desse vídeo, deem like, por favor, e também me ajudem a aumentar o número de inscritos. Sempre uma honra e uma satisfação contar com todo mundo por aqui. Acompanhe atentamente CRB e Vasco 1 a 1, estreia do Fernando Diniz e a volta do Nenê ao Vasco da Gama. Com todo respeito ao Vasco, você contratar o Nenê neste momento, no final da Série B, faltando aí agora pro Vasco, eu tô vendo aqui, faltam pelo menos 14 jogos pro Vasco tentar uma epopeia para subir, é um pensamento mágico, né? É apenas uma recomposição financeira, é isso que eu tô dizendo, da dívida que o Vasco tem com o Nenê. Então o Nenê volta pro Vasco para receber, para ainda jogar e receber o que o Vasco lhe deve. Mas ele não é salvador da pátria, até jogou bem, mas o time do Vasco é um time pesado, é um time que não tem tanta fluência assim, né, e acho muito difícil que consiga o acesso. E estava ganhando até os acréscimos. E aí tomou um gol do CRB, um golaço do Renan Bressan, com 4, 5 toques na bola, e o jogo terminou 1 a 1. Então o CRB, para o Vasco, manteve a diferença de 8 pontos. Então nesse momento que eu estou conversando aqui com todo mundo, o Vasco é 10º, com 24 jogos, 33 pontos. Está 8 pontos atrás do CRB, que tem o mesmo número de jogos. Então a situação é muito difícil. E entre o Vasco e o CRB tem Guarani, Avaí, Sampaio Corrêa, Náutico e Operário. Tem 5 times entre os dois. E fora os que estão vindo atrás, porque o Remo ganhou também e encostou no Vasco. Uma situação muito difícil, eu acho que o Vasco não vai subir. Eu diria que é muito complicado, porque por uma garantia aqui, ó, o Vasco tem mais 42 pontos a disputar. E tem que fazer mais 30. Ou 30 ou 29. Para com 62, de repente, conseguir ficar com a 4ª colocação, do jeito que tá. Uma situação muito delicada, muito difícil. Eu acho que o Vasco não vai subir. E a contratação do Nenê é uma confraria entre amigos, Alexandre Pássaro, Fernando Diniz e Nenê. E uma tentativa desesperada de fazer o Vasco ter uma novidade aí na reta final da Série B. Mas pela bola que o Vasco está apresentando e pelas coisas que andam acontecendo, é bem provável que o Vasco não suba, o que vai ser realmente um lamento gigantesco. E o Cruzeiro? O Cruzeiro estava ganhando do Operário 1 a 0, aí o Operário empata num pênalti que aconteceu. Depois de eu rever o lance umas 3 vezes, aconteceu. E no final do jogo, o Cruzeiro ganha o jogo. Um gol do Marcelo Moreno nos acréscimos, e o árbitro Thiago Arascati acabou marcando um toque, né, do jogador do Cruzeiro dentro da área antes do passe para o Marcelo Moreno fazer o gol. Sinceramente, vendo e revendo 200 vezes, para mim não fica conclusivo que a bola bate no braço do jogador do Cruzeiro. Não fica, pelo menos para mim não fica conclusivo. E quando não fica conclusivo, vale o que aconteceu no campo. Então o gol teria que ser validado. Eu acho que o Cruzeiro foi prejudicado. Foi uma festa gigantesca, e aí foi um anticlímax, que tinha público na Arena Sete Lagoas. Eu já fui lá, inclusive, é um caldeirão. É um gramado horroroso, né? Mas é o que o Cruzeiro está conseguindo fazer. O time também não é muito habilidoso. E aí o Cruzeiro daria um salto, cara, se fosse a 32 pontos. Com um empate, o Cruzeiro fica com 30 pontos. Na 12ª colocação. 30 pontos em 24 jogos. 41% de aproveitamento e só 6 vitórias. O Cruzeiro é o time que mais empatou. 12 empates no campeonato inteiro. E aí fica numa situação muito difícil. Hoje o Cruzeiro está em 12º, diferença de 11 pontos para o CRB, que é o 4º colocado. Então é muito difícil. O Cruzeiro tem que fazer praticamente a mesma pontuação do Vasco, um pouco mais. O Cruzeiro tem que fazer 34 em 42, muito difícil, eu diria quase impossível, com a bola e com o time que tem. Analisando só do ponto de vista da arbitragem, para mim o Cruzeiro foi prejudicado, ponto. Analisando do ponto de vista técnico, é muito difícil que o Cruzeiro suba, assim como o Vasco da Gama. Bem provável que na Série B de 2022 teremos Vasco e Cruzeiro disputando a 2ª divisão mais uma vez. Isso é bom pro futebol brasileiro? Péssimo. Isso é justo com os dois times? Olha, justo eu não sei, mas que dirigentes, entre aspas, né, cruzeirenses, entre aspas, e vascaínos, entre aspas, deixaram os dois clubes nessa situação lamentável. Vida longa, Vasco e Cruzeiro, que são gigantes e as histórias nunca serão apagadas, mas a realidade é uma realidade, infelizmente, de 2ª divisão. Canal Prates FC no YouTube, um grande abraço, obrigado pelo carinho de sempre, saúde para todo mundo e até a próxima.